Alô, alô, oba! Acabei de chegar e vou contar uma história espetacular da minha noite hoje, hein? Uma história belíssima, você não perde por esperar. Já vai começar. Antes de tudo e mais nada, eu vou agradecer demais esse rapaz. Fiquei tão feliz com ele, Jean Lucas Adriano. Jean, ele mandou aqui pro nosso grupo, né? Por que não? É o nosso canal, um grupo de pessoas. Então, o Jean mandou R$20 pelo Pix. Jean, Jean Lucas, muito obrigado, meu amigo. Um abraço para você. É Jean Lucas Adriano. Agradeço do coração em nome da Mariana, do Diógenes, da Joana e do Careco, nosso motoboy. Tá todo mundo fazendo festa aqui. Um abração para você, muito obrigado. Quero também agradecer a você que com tanto carinho se torna membro aqui do canal. Puxa vida, isso me dá uma alegria tão grande. Olha eu feliz aqui, olha eu feliz. Tô contente mesmo. Obrigado, viu? Por você se tornar membro do canal do Paulinho Boa Pessoa. Ô Paulinho, eu vou ser membro também. Faz então como fez a Gi. A Gi já era nossa assinante e ela voltou a ser, né, Gi? Muito obrigado. A Luciana Egídio, idem. A Pati, da família Farias, também. Sara Gabriele Lima. A Sara não era assinante, virou. É a nossa assinante, desculpa eu vou usar a expressão aqui, fresquinha, viu, Sara? Outro fresquinho também, que acabou de chegar, é o Ricardo Ferreira dos Santos. Virou assinante nosso e ele é prêmio. Maria Salete Chás, muito obrigado. Ele é VIP, né, Maria Salete? Agradeço. Gente, é tão fácil ser membro e eu preciso tanto. Eu quero fazer crescer o nosso número de membros para que o nosso canal se torne cada vez mais independente, sabe? Você vai nos fortalecer cada vez mais. Então, olha, abaixo do vídeo, a plataforma YouTube dá todas as instruções para que você seja membro. Paulinho, paga? Sim, paga. A partir de R$ 6,99 por mês. Essa é uma ajuda muito importante para o nosso canal. R$ 6,99 por mês. Eu sei que é pouquinho, mas você não imagina o quanto que ajuda. E também reconheço que, apesar de ser pouquinho, tem gente que não pode. Então não tem o menor problema se não puder. A amizade é a mesma, nós continuamos aqui batendo papo da mesma forma, atendendo você. O importante é você estar no canal, é curtir a história, é se inscrever no canal, é dar o seu joinha, isso é o que importa. Agora, ser membro é aquele carinho a mais, sabe, aquele plus a mais, mas obviamente que isso é para quem pode, né? Quem pode é ter esse compromisso aí de R$ 6,99. Obrigado. E um detalhe. A pessoa também desiste quando ela quiser, viu? Ela entra como membro e a partir do momento que ela não queira mais ser membro, ela desiste. Mas eu fico feliz porque as pessoas que são membros, elas voltam a ser. Gente, eu tenho comentado a respeito das orações dessa santa mulher chamada Elza, lá de Brasília. Ela tem orado por mim, aberto tantas minhas portas. Obrigado, viu, Elza? E muita gente manda pedido de oração para ela, até nos comentários aqui. Eu queria tranquilizar as pessoas que fazem os pedidos, que a Mariana é a incumbida. A Mariana, ela só faz isso aqui no canal e com amor. Ela pega todos os recados, as mensagens, ela vai encaminhando, ou lá para Dona Elza ou para mim, né? Todas as mensagens chegam para Dona Elza, tá? Fique tranquila, você que mandou a mensagem, que a mensagem chega, tá certo? E continue participando. Bom, sem mais delongas, eu falei do rapaz, do Jean, o Jean Lucas Adriano, que contribuiu com R$20 e foi pela chave Pix, e eu não falei onde está a chave Pix. A chave Pix é aquele telefone que fica ao lado do título, tá? Ali é a chave Pix. Se você quiser também fazer como o Jean, ótimo, muito obrigado, tá? A chave Pix é 0 operadora 11 951 336677. Esse telefone também é o WhatsApp.
E pelo Zap você pode mandar tua mensagem, inclusive de voz. 951336677. E eu lembro que o telefone pertence a São Paulo. Ok? Bom, agora, para quem é da noite, boa noite. Para quem é do dia, bom dia. Para quem é da tarde, boa tarde. E tá tudo pronto, tudo preparado. E eu vou colocar no ar mais uma linda história. Começa agora a nossa história da meia-noite. Ah, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu vou relatar algo muito estranho que aconteceu na minha vida na época em que eu vivia no estado do Piauí. Eu sou piauiense. Sabe, Paulinho e ouvintes todos do seu canal, era um final de tarde muito quente. Piauí, você sabe, né? Estado quente, gostoso de viver. Ah, estado gostoso de morar. Era dia, assim, de lua cheia. E o nível das águas estava um tanto ou quanto baixo. E quando fica assim, fica legal para pescar, fica ótimo para pesca. Então, eu joguei meus apetrechos no carro. Tinha lá meu carrinho, meu Fiat 147. Botei tudo lá. Apetrecho de pesca, e acompanhado do meu filho. Ele é um companheirão meu. É assim que eu acho que um pai deve educar o filho, né? Levando esse filho consigo para os lugares onde vai. Sempre foi assim. Aí nós fomos à represa, eu e meu filho. Havia ali um ponto estratégico que ficava mais pertinho da mata, onde ali estava bem cevado. Por quê? Eu vou explicar. As árvores ali, elas foram avançando, então elas chegaram bem perto daquela água, de modo que frutos daquelas árvores acabavam caindo na água, entende? E ali foi cevando os peixes, eles em profusão iam para aquele setor ali daquela água. Então ali eu já estava habituado, eu sabia que ali tinha o que pegar. Então eu e meu filho, nós já fomos ali pertinho da mata, onde a mata avançava mais para o lado da água. Então nós nos sentamos, né? Sentamos, havia sempre lugares assim especiais para isso. Era uma árvore que foi cortada, a outra ficava aquele toco. Nós nos sentamos e coincidia do toco estar exatamente debaixo de uma sombra, lugar gostoso e propício para uma boa pescaria. Sentados à sombra da árvore. Ali nós ficamos, eu e meu filho. Apesar do clima e da lua, nós não conseguimos nesse dia pegar peixe não, Paulinho. Impressionante. Meu filho falou: ô pai, eu acho que essa sua estratégia está errada. Eu falei para ele assim: mas por que você está falando isso? Ele falou: ah, lógico, pai. Tudo bem que aqui os peixes, eles são em maior número. Só que eles estão acostumados a comer os frutos que caem da árvore, e na nossa isca eles não vêm. É mais interessante os frutos do que a isca. A gente acabou rindo. Como a pescaria era mais por esporte do que por necessidade, a gente acabou dando um pouco de risada. A noite veio chegando, e com ela, você sabe, vem aqueles incômodos todos, aquilo que a gente chama de muriçoca pro lado do Nordeste, vocês chamam de mosquito que incomoda pro lado do Sudeste. Quando nós estávamos decididos a ir embora, já tínhamos tomado essa decisão, meu filho, nessa hora, ele sentiu: pai, aquela coisa do pescador, pai, puxou a isca, e daqui a pouquinho ele deu aquele jogo de braço com a vara de pescar e tirou. Olha que beleza de bagre, Nossa, filho, esse é dos grandes, filho. Não é história de pescador, não.
Ela já na hora de ir embora, ó, desse tamanho aqui o bagrão. Um bagrão que era uma beleza. Ah, pescador é assim. Olha, Paulinho, você pode perguntar, não sei se você tem hábito de pescar, mas pescador é assim. Está tudo pronto para ir embora, você desanimou. Mais um pegou um bichão desse. Bagrão é bonito, aquele bagrão bonito, reluzia, sabe? Já estava assim escuro, então ele saiu da água, ele reluzia com a luz do luar, ele brilhava. Falei, eu vou querer pegar um bagrão desse também. Pescador é assim, sabe? Então eu que já estava preparando para ir embora, com essa fisgada do meu filho, me animei em ficar um pouquinho mais. Logo em seguida, meu filho é danado, rapaz, esse menino, esse meu filho, ele tem sorte mesmo. Fisgou outro, e eu fisguei um também. Opa! A coisa começou a melhorar. Acho que é o horário, né? A boca da noite já virando noite. Nossa, é legal para pescar. Parece que havíamos então descoberto o horário correto de pescaria. O sol já tinha sumido, quase por completo, e nos rodeava um silêncio bem forte, que a gente chama de silêncio sepulcral. É bonita essa palavra, né? Silêncio sepulcral, aquele silêncio que vem da sepultura. Um tanto estranho por uma noite de verão. Era uma noite bonita. Não havia o coachar de sapos, não. Eu ainda não havia escutado. E nem o cantar dos grilos. E ainda nenhuma ave noturna havia feito o seu som. Eu e meu filho, nós não trocávamos palavra, porque pescador que é bom sabe. Não pode ficar conversando. Meu filho tinha aprendido a lição comigo. Se ficar conversando, os peixes todos vão embora. Eu já fiz essa experiência. A minha mulher, a Isabel, ela reclamava por que eu não levava ela na pescaria. Eu não levava porque ela não parava de falar, Paulinho. Ela não parava de falar. A minha mulher fala demais, Paulinho. Não tô falando mal dela, não. Mas ela fala demais. O peixe não vem. Então meu filho já sabia o truque. É ficar quietinho, é ficar em silêncio. 3 já. Ele pegou dois bagrão. Eu peguei também um piau. Ê, piau bonito. Nós também sentimos a necessidade de ficarmos caladinhos. Ao olhar para a represa, ali vinha um rio, ali ele abria aquele leque grande, porque formava uma represa, e ali era bacana para pescar. Mas quando eu olhei para a represa, naquele lusco-fusco da noite, eu percebi algo estranho. Era como se um peixe tivesse pulado bem no meio da represa. Mas não foi um peixe pequeno, não. Você imagina. Eu estava na margem. Se observar no meio da represa um peixe pulando, não é pequeno. Seria mesmo um peixe. Para mim, naquele primeiro momento, ficou como sendo um peixe. Eu achei aquilo estranho, sim, porque o peixe era grande. Logo, e não demorou muito não, um outro peixe pulou no mesmo local, no mesmo meio da represa. Chamou a atenção também do meu filho. Então eu e ele ficamos com os olhares atentos e fixos naquele lugar, pensando ser um peixe que tivesse se enroscado em alguma linhada. Agora, era grande pelo movimento que fez na água. A seguir, eu vou tentar descrever, na verdade, o que foi que eu vi. Acima da água, formou-se um círculo com as cores do arco-íris.
E bem no centro surgiu o rosto de uma mulher com uma cabeça coberta por um véu, deixando à mostra apenas a sua face. Dos olhos dessa mulher escorriam lágrimas que pingavam na represa. Eu fui tomado por um pânico nessa hora. Eu, automaticamente, aquela coisa da defesa, eu abracei o Betinho, o Roberto, meu filho, eu abracei o Betinho, que também nessa hora se assustou. E não era para menos, ele até tremia de medo. Ô pai, o que é aquilo? Eu não sei, filho. Deve ser um milagre. Um milagre foi a palavra mais correta que eu encontrei. Porque era exatamente o que eu descrevi. E vou repetir para que vocês entendam. Acima da água, lá onde pulava aquele peixe, que eu imaginei que fosse um peixe, formou-se ali um círculo com as cores do arco-íris, e no centro desse círculo surgiu o rosto de uma mulher com a cabeça coberta por um véu. Isso tudo deu para ver, deixando à mostra apenas a sua face. E dos olhos dessa mulher escorriam lágrimas que pingavam na represa, se transformando em água da represa. Até que a imagem, ela começou a desaparecer. E numa voz tão doce quanto a de uma criança, se ouviu: o meu filho precisa de perdão. Por favor, me ouça. À medida que a voz ia sumindo, também foi sumindo a imagem daquela mulher naquela noite estrelada e muito bonita. Eu abracei o meu filho, naquele senso de proteção, fiquei muito assustado, mas obviamente que eu não demonstrava aquele susto todo para o meu filho. Eu apenas o acolhi e recolhemos as coisas, lógico, os nossos 3 peixes pescados, e aí entramos no Fiat 147. Eu dei partida e nós viemos embora. E ele, durante o tempo todo, falou: "Ô pai, o que será que foi aquilo?" Eu falei: "Calma, filho, eu também não sei o que foi, mas tenho certeza de uma coisa. Não foi nada assim pro nosso mal, não. Foi coisa positiva que a gente viu, filho?" Tanto é verdade que naquela mesma noite, como um rabino Samuel, ele era praticamente meu vizinho. Nós morávamos assim a mais ou menos umas 6 casas de distância um do outro. Eu procurei por ele. Era um homem muito espiritualizado, ele era um homem muito experiente, sabe? Tinha uma palavra boa, um homem positivo. Eu procurei por ele e expliquei o que houve, o que aconteceu. E o rabino Samuel me respondeu: calma, de repente isso foi uma alucinação. Ô rabino, eu respeito demais o senhor, mas é impossível, porque o meu filho é minha testemunha, ele viu tudo. Não foi, filho? Meu filho estava comigo. Não foi, filho? Aí o rabino veio com essa: então talvez seja por algo do seu inconsciente. Você sabe que nós sempre fomos discriminados. Deve estar havendo algum conflito. Bem, gente, aqui cabe uma explicação, tá? O que o rabino Samuel estava falando era da nossa religião. Vocês já perceberam que eu sou judeu, certo? Porque é um povo perseguido. Então o rabino deu uma explicação por aí. Você sabe que nós sempre fomos discriminados, de repente algum conflito, algo do teu inconsciente. De maneira alguma, rabino. Eu penso outra coisa, rabino. Apesar de eu ser judeu, a minha mulher, ela é católica, cristã. E ela tantas vezes descreveu para mim os aparecimentos, as aparições de Nossa Senhora. Então eu
penso, disse eu. Olha, Rabino, eu penso que seja a Virgem Maria, que os católicos dizem aparecer de vez em quando neste planeta. A minha mulher, o senhor sabe, ela é católica. Ela me fala muito a respeito disso. E outra coisa, o meu filho também viu. Eu não estou louco. Nós dois vimos. Essa minha confissão acabou me causando vários constrangimentos. Eu digo na comunidade judaica, sabe? Porque o rabino acabou comentando com uma pessoa e essa pessoa falou para uma outra. Então, de certa forma, acabou causando um certo mal-estar. A minha mulher foi a única que me deu todo o apoio, acreditando que talvez pudesse ser mesmo a Virgem Maria. E aí, conduzido por ela, eu fui até uma igreja católica para conversar com um sacerdote. E eu fiquei surpreso em saber desse padre que eu não tinha sido o único a ter visto aquela imagem exatamente do jeito que eu vi e no mesmo lugar que eu vi. Dizia, e aí eu não sei se eu posso usar essa expressão, mas eu vou usar. Dizia a lenda que outras pessoas também já tinham visto essa mulher emergir do lago ou surgir daquela lagoa. O padre me deu a seguinte explicação: sabe, Amir, olha, eu sei que você é de uma outra religião, mas eu vou tentar te explicar de acordo com a minha fé, tá certo, Amir? Era assim a Virgem Maria chamando você para que você se renda aos pés do seu Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que foi condenado à morte, e você sabe, foi condenado à morte pelos judeus, e você deveria se sentir feliz com a aparição de Nossa Senhora. Padre, o senhor me perdoa, eu tenho muito respeito pelo senhor, mas eu não consigo compreender suas palavras e não está de acordo com a minha fé. Mas por que ela teria escolhido a mim, padre? Amir, isso é mistério, é coisa de Deus. Não sei, meu filho, coisas do Todo-Poderoso. Você e o seu filho não estavam pescando? Pois é, Jesus Cristo foi um pescador também de homens, um pescador de almas. Mas, padre, Jesus morreu para libertar os homens e não para punir os judeus. Afinal, ele também era um judeu. Jamais repita essa besteira, filho, disse o padre para mim, muito irritado. O nosso Senhor jamais foi judeu. Eu estava percebendo que era uma discussão vã. Eu percebi que não ia adiantar discutir com o padre. E você sabe que discutir religião é uma coisa que não dá certo nunca. Então eu agradeci a ele, me afastei, confirmando o seu pedido para eu ser batizado na sua igreja, que um dia, talvez, quem sabe, eu fizesse isso também. Olha, eu não desejo a ninguém a angústia que eu senti naqueles dias que se seguiram. Foram tantos aborrecimentos pelos quais eu passei que eu decidi procurar pelo meu avô. A princípio, o meu avô, ele imaginou que eu estivesse brincando. Mas quando ele percebeu que eu estava falando sério e a verdade, o meu avô disse-me pensativo: Amir, eu vou te dizer uma coisa, talvez você já tenha visto essa mulher. Como é que ela era? Eu não consegui ver nitidamente o rosto dela, vovô, mas eu garanto-lhe que eu jamais vi essa mulher em toda a minha vida. E como que você pode ter certeza disso, Amir? Ora, vô, seria um fantasma, então? Deixa de besteira. Então o que pode ser, vô? O que o senhor pensa a esse respeito? Como é que o senhor interpreta essa coisa toda? Eu acho que foi a sua imaginação, amigo. Não, vovô, não vem com essa história de imaginação, porque não foi. Eu vi o
O Roberto, o meu filho, ele também viu, e nós não estamos loucos, porque se fosse um que tivesse visto, mas nós dois vimos. Será que nem mesmo o senhor consegue acreditar em mim, vovô? Calma, calma, Mir, calma. Tudo pode ser explicado se você tiver calma. Você pode me levar lá, no lugar que você viu essa imagem? Lógico que eu podia. Então nós combinamos o horário e no dia seguinte eu levei o meu avô até o local onde eu tive a visão. E mais ou menos eu procurei chegar no mesmo horário para que nós ficássemos ali até umas 6:30 da tarde, que foi exatamente o horário que aconteceu. Foi depois das 6 horas da tarde. Foi exatamente nesse horário. O meu avô, ele parecia muito nervoso, apesar de não dar indício de ter acreditado em mim, mas ele parecia nervoso. Levou com ele um crucifixo. E quando nós nos sentamos embaixo da árvore, eu vi que ele segurou esse crucifixo. A noite caiu e aí meu avô percebeu algo que eu já havia notado na outra noite. Desapareceram os cantos dos grilos, desapareceram os coachares dos sapos e desapareceram o barulho das aves noturnas. Tudo se fez silêncio. E eu vou usar a expressão que eu usei no primeiro momento, um silêncio sepulcral. Na outra vez foi exatamente assim. A lua brilhava forte, as estrelas piscavam no céu. Era sem dúvida a noite mais bonita e limpa que eu já vi em toda a minha vida. Meu avô, ele não tirava os olhos de mim enquanto eu procurava pela imagem. Eu pedia em voz alta para que aquela imagem aparecesse novamente. Por favor, você que se manifestou para mim nas águas dessa lagoa. Eu estou aqui com uma pessoa que precisa testemunhar, ver o que eu vi. Por favor, se manifeste. Por favor, se manifeste. E logo, eu e o meu avô ouvimos um barulho como se uma pedra tivesse sido atirada bem no meio da represa. E vimos a propagação da água e um clarão que surgiu novamente ali. O círculo com as cores do arco-íris apareceu de novo. E eu me coloquei de joelhos. Veja, vovô. Veja o senhor. Vê se é imaginação minha. Senti as minhas pernas fraquejarem. Ali na minha frente estava novamente a imagem da mulher chorando e com as mãos postas e um olhar que implorava misericórdia. Desta vez, a imagem estava tão nítida que eu pude perceber quão azuis eram os olhos da mulher. Eram uns olhos de um azul profundo. E ela disse, novamente ela disse, e desta vez com meu avô para testemunhar: perdoe o meu filho, perdoe o meu filho. Vovô, o senhor está vendo? Está vendo como é que não é fruto da minha imaginação, vô? Falei isso para o meu avô e olhei para ele, mas ele estava com os olhos esbugalhados e também chorava agora de emoção. Segurei meu avô pelo braço, até pensei que ele pudesse ter, sei lá, alguma coisa. E pedi: vovô, fala comigo. Mas os olhos do vovô estavam vidrados na imagem. Vovô, fala alguma coisa comigo, pelo amor de Deus.
A imagem implorou novamente: perdoe o meu filho. Ele precisa do perdão. Por favor, por favor. Quando a mulher acabou de falar assim, o meu avô gritou a pleno pulmões: nunca! Nunca! Eu nunca vou perdoar o seu filho! Nunca! Jamais! Jamais! Eu não vou perdoar! Nunca vou perdoar o seu filho! Nunca! Eu tentei até acalmar o meu avô, mas ele gritava: nunca! Eu não vou perdoá-lo! Nunca! Jamais eu vou perdoá-lo! Nunca! E a imagem da mulher sumiu. Vovô chorava e me abraçava sem parar de dizer um segundo sequer: nunca que eu vou perdoar o seu filho! Nunca! Jamais! Eu jamais perdoarei o filho dela! Eu não vou perdoar o filho dela! Você está me escutando? Amir, você está me ouvindo? Estou ouvindo, vovô. Calma, calma, vovô. Depois de alguns minutos, eu estava arrependido de ter trazido o meu avô, porque eu achei que o meu avô, ele fosse ajudar na tranquilidade daquele momento. E ao contrário, o que o meu avô fizera, eu me arrependi. Eu até temia que vovô tivesse um mal súbito agora, um colapso, um infarto. Quando nós entramos no meu carro e voltamos para casa, vovô, ele cobria o rosto com as mãos e ainda chorava. Aí eu pedi desculpas a ele: ô vovô, me desculpa, eu não queria isso para o senhor. Eu não sei por que eu tive a ideia de conversar com o senhor e levá-lo até lá. Eu me arrependo de tê-lo trazido. O senhor também não precisava ficar desse jeito, né, avô? Mas ele nada respondia. Meu avô apenas escondia o rosto com as mãos. Quando nós chegamos na casa dele, eu o acompanhei. Ele se sentou na sua poltrona e aí ele deu um suspiro fundo e falou comigo: Amir, oi, vô. Amir, me faz uma promessa. Qual promessa, vô? Me prometa que você jamais vai voltar nesse lugar. Você nunca mais vai voltar para pescar nessa lagoa. Me prometa, Almir. Me prometa agora, Almir. Sim, vovô. Eu prometo. Mas, por favor, agora mais calmo. Me conta, me explica então. O que era aquilo, vô? Era mesmo a Virgem Maria, conforme falam os católicos? Não era a Virgem Maria. Não, amigo, não era. Era a Albertina. Albertina? Vô, mas que Albertina? É uma história longa, amigo. Eu acho que diante do ocorrido, você deve saber agora dessa história. Você vai ter que compreender tudo. Por favor, amigo, senta-se aqui. Vovô indicou para mim a outra poltrona que ficava ao lado daquela. E depois de um longo suspiro, vovô enxuga ainda com as costas das mãos mais uma lágrima e começa a me contar. Sabe, Amir, eu conheci essa mulher quando eu tinha apenas 20 anos de idade. O nome dela, Albertina. 20 e poucos anos. Ela tinha um filho de nome Geraldo, a mesma idade que eu, 20 e poucos anos. Nessa época, eu namorava uma moça de nome Dirce, por quem eu era totalmente apaixonado. Como se dizia na época, eu arrastava um bonde por ela. Nós já estávamos com o nosso casamento marcado quando um revoltante episódio acabou acontecendo. É que o Geraldo, filho de Albertina, ele também gostava da Dirce, mas ela nem sequer dava bola para ele, ela nem olhava para ele, já que ela me namorava. Ela até não gostava, para ser sincero.
Ela até não gostava do rapaz, do Geraldo. E nós estávamos também com o casamento marcado. Contudo, o Geraldo vivia a dizer que eu não iria ser feliz com a Dirce. Eu perguntava por quê e ele ameaçava dizendo que eu e a Dirce, nós não iríamos combinar, nós não iríamos nos casar, que nunca iríamos ser felizes juntos. Aí um dia eu queria saber por que ele tinha aquela opinião a respeito e ele não me escondeu. O Geraldo abriu o jogo para mim. Se a Dirce não fosse dele, também ela não seria de mais ninguém. Eu não acreditei nisso. Eu achei que eram apenas palavras jogadas no ar. Nosso casamento se aproximava. Numa tarde, Dirce havia saído de casa para ir até a costureira provar o seu vestido de noiva. A caminho da costureira, de repente ela vê surgir à sua frente esse canalha de nome Geraldo. Ele agarrou a Dirce, ele arrastou a Dirce até o matagal, e no matagal ele estuprou a Dirce sob a mira de um facão. Um casal que por acaso passava por ali naquele momento, ouvindo um grito de Dirce, se aproximou do lugar e o casal se deparou com aquela cena chocante. Uma cena horrenda. Geraldo, ao ver aquele homem, aquela mulher, aquele casal, se desesperou e, desnorteado, ameaçou agora matar o casal. E na hora ele começou a golpeá-la, Dirce. Com o facão em punho, ele desferiu vários golpes contra a Dirce. O casal assistiu tudo. O casal perplexo pedia para que ele parasse com aquilo. E quanto mais o casal pedia, mais ele golpeava a Dirce. Ele a esfaqueava, até que ele se certificou de que não havia mais o que ser feito. Ela estava morta. E nessa hora que ele teve essa certeza absoluta, ele voltou então um facão contra o próprio peito dele e o cravou bem em cima do seu coração. Conclusão: os dois morreram ali no local, sem tempo de qualquer socorro. Morreram ali, os dois, sob os olhares aterrorizados do casal, que tentou por um momento salvar a Dirce. No entanto, não conseguiu. A dona Albertina, a mulher que apareceu na lagoa, ela era viúva e ela só tinha esse filho, o Geraldo, por ela. Ela entrou numa depressão profunda. Ela era conhecedora de toda a história. Para complicar, ela ouviu dizer que o seu filho Geraldo jamais teria salvação se não recebesse o meu perdão. Era isso. Para que o filho dela encontrasse a salvação, ele teria que ser perdoado por mim. E eu repetia para quem quisesse ouvir, quando eu soube dessa história, que nunca, jamais eu iria perdoar o Geraldo. Nunca. Eu amava a Dirce. Eu jamais a esqueci. Eu sentia por ela uma paixão abrasadora. Eu era correspondido naquele sentimento por ela. Eu não conseguia liberar o meu perdão diante dessa tragédia. E assim sendo, a dona Albertina, ela entrou em pânico e ela também decidiu pôr um ponto final na sua vida. Ela se jogou nessa represa sem que ninguém a visse. E ela, que não sabia nadar, acabou se afogando por lá. Era mais uma tragédia. Seu corpo só acabou sendo encontrado dias e dias depois. Alguns pescadores encontraram-na.
Olha, depois de eu ter escutado toda essa história do vovô, eu, como vocês, lógico, eu acabei entendendo tudo. Estava tudo explicado. Os anos se passaram conforme o meu avô pediu. Eu nunca mais voltei àquela represa e nem o meu filho também. Vovô hoje, ele já é falecido faz 14 anos, mas ele não conseguiu perdoar o Geraldo. Olha que eu tentei. O rabino, ele tentou. O frei, o padre, tentou também. Todas as pessoas influentes da nossa comunidade tentaram, mas ele jamais conseguiu atender ao pedido de Dona Albertina. Meu avô morreu sem perdoar aquela mulher que também foi tão vítima quanto ele. A verdade é essa. A Dona Albertina talvez fosse ainda mais vítima do que o meu próprio avô. Tempos depois, aí ele conheceu a minha avó, a Dona Inês. Com ela formou uma família, mas confessou que jamais esqueceu a Dirce, que a Dirce foi para ele o grande amor da sua vida. Hoje, eu não estou mais no estado do Piauí. Acabei me transferindo aqui para o Rio de Janeiro. E é aqui do Irajá que hoje resolvi te escrever, contando os detalhes dessa história que tanto me impressionou durante a vida inteira. Por um certo tempo, eu temia que talvez o espírito da senhora Albertina reaparecesse para mim, o que nunca mais aconteceu. Eu também não entendo de nada disso e continuo seguindo a minha religião. Lá eu sou totalmente proibido de tocar nesse assunto. Então o único lugar onde eu tenho liberdade para realmente expor tudo que me aconteceu é aqui no seu canal. Eu gostaria, portanto, de que vocês pudessem me dar uma opinião. Podem me chamar de Amir, porque esse de fato é o meu primeiro nome. Agradeço o carinho, o respeito de todos vocês.